Olá, boa noite. Governo define texto mais enxuto para tentar votar reforma da Previdência, ainda este ano no Congresso Nacional. E Temer admite que pode fazer reforma ministerial para agradar aliados. Senador Aécio Neves destitui Tasso Gereissati da presidência do PSDB e Tasso diz ter diferenças políticas e éticas com Aécio. Ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, confirma pagamento de propina para ex-presidente da Petrobras. Aldemir Bendini é acusado de receber 3 milhões de reais da empreiteira. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Faltam 5 rodadas para o fim do Brasileirão. São mais 5 chances de ver a bola rolar, a arquibancada tremer e o time do Mesa Redonda comentar os lances mais importantes. Confira as jogadas mais bonitas, as notícias de bastidores e as opiniões de quem vive para o futebol. Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Baltec, a manta líquida que impermeabiliza e colore o Brasil. Rede Pit Stop, a maior rede de autopeças e serviços automotivos do Brasil. Essas são nossas receitas das fontes de gás. Gás. Eu não paguei a conta de gás. Conforme eu vou ali e já volto. Da nossa receita. Segundo trimestre. Tá se complicando. Faz no app. Epa não. App. No app Bradesco você paga contas sem gastar seu 3G. Beleza, me dei bem. Epa. Bradesco, pra frente. Olha o que você não pode fazer quando sofre com varizes. Ficar em pé muito tempo? Não. E mostrar as pernas, hein? Dá até vergonha, não dá? Agora, veja o que você pode fazer quando toma varicel. Eu posso andar o dia inteiro e não sinto mais dor nas pernas. Com apenas um comprimido ao dia de varicel, você alivia as dores, a sensação de peso e o cansaço nas pernas provocados pelas varizes. E com varicel creme, você ainda hidrata profundamente as suas pernas. Com varicel, você pode. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero. Vestibular 2018. Paixão por comunicação. No Todo Seu de hoje eu converso com Tico Santa Cruz e Renato Rocha, da banda Detonautas, que está completando 20 anos de carreira. Olha, é claro que eles ainda fazem um som pra gente. Seus olhos são cruz, mas não sei o que dizer. Eu não vou, mas o tempo vem. Saiba tudo o que rola nos bastidores da TV com Esther Rocha e confira a gastronomia requintada do chefe Daniel Aquino. E eu ainda recebo a bonitinha Paula Toller, que tem encantado o Brasil com a sua nova turnê intitulada Como Eu Quero. E eu quero você comigo aqui no Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Vem? Peritos encontraram munição calibre .40, mesmo usada por PMs de São Paulo, no local onde 3 homens e uma mulher foram assassinados nesta madrugada na Vila Albertina, zona norte da cidade. Essa é a 10ª chacina registrada no ano. Os nomes das vítimas não foram divulgados pela polícia e ninguém foi preso. Os homens e a mulher estavam em frente a um na esquina das ruas Gabriel Martins e Luiz Nunes, por volta das 2h da manhã desta quinta-feira, quando, segundo testemunhas, um carro branco passou atirando contra as vítimas. O crime foi registrado no 20º DP da Água Fria e vai ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Ainda não há informações sobre o que teria motivado a chacina.
Uma das vítimas tinha passagem pela polícia por roubo e furto. Segundo a perícia, foram encontradas munições similares às que são usadas pela polícia de São Paulo. Agora à noite, o homem que agrediu e matou a ex-mulher no bairro do Bom Retiro se entregou à polícia. O crime foi registrado por câmeras de segurança da fábrica de roupas onde a vítima, Marli Araújo, trabalhava. O agressor Douglas Roberto Silva Santos vai ficar pelo menos 30 dias preso. Marli tinha 43 anos e morreu no último sábado após apanhar de Santos ao sair do trabalho. A vítima foi levada para o hospital, mas não resistiu. Senador Aécio Neves destitui Tasso Gereissati e coloca Alberto Goldman na presidência do PSDB. Aécio estava afastado da presidência do PSDB desde maio, quando foi acusado de pedir R$2 milhões ao empresário Joesley Batista, da JBS Friboi. Devido às acusações, ele chegou a ser afastado do mandato de senador 2 vezes por determinação do Supremo Tribunal Federal. Agora, ao destituir Tasso Gereissati, Aécio argumentou que queria isonomia na disputa pela presidência do PSDB. A reunião de hoje entre os dois tucanos foi tensa. Aécio pediu para que Tasso entregasse o cargo, mas o senador pelo Ceará negou e disse que, para forçar a mudança, deveria decidir pela destituição, como de fato ocorreu. Aécio e Tasso estavam distanciados desde maio. O mineiro sempre defendeu a permanência do PSDB na base de apoio de Temer. Já Tasso era contra. Atualmente, o PSDB está à frente de 4 ministérios. Aloysio Nunes nas Relações Exteriores, Antônio Embaçaí na Secretaria de Governo, Bruno Araújo nas Cidades e Luiz Linda Valois nos Direitos Humanos. A eleição que vai eleger o novo presidente da legenda será no dia 9 de dezembro. Aécio indicou o ex-governador de São Paulo, Alberto Goldman, para conduzir o processo eleitoral. Tasso deve disputar o cargo com o governador de Goiás, Marconi Perillo. Destituído do cargo de presidente interino do PSDB, o senador Tasso Gereissati disse que tem diferenças éticas profundas com Aécio Neves, que, segundo ele, defende um governo fisiologista. Logo depois de ser comunicado da retirada dele do cargo, o senador Tasso Gereissati falou com a imprensa e fez críticas duras contra o mineiro Aécio Neves. Pedi apenas que ele falasse comigo com toda franqueza. Que ele, na verdade, não queria que eu fosse candidato nem presidente do partido. Que era essa a questão, porque nós temos hoje diferenças profundas, muito profundas. Desde comportamento político, comportamento ético, visão de governo, fisiologismo, a questão do fisiologismo deste governo. Não é que ele seja fisiologista, que eu não acredito, mas concordar e se omitir é tão grave quanto ser. O ex-governador de São Paulo, Alberto Goldman, que já assumiu o cargo de presidente nacional do PSDB até a convenção de dezembro, disse que foi pego de surpresa com a destituição de Tasso Gereissati. Goldman admitiu que o partido está profundamente dividido e declarou que vai ter uma tarefa dura de tentar reunificar o PSDB até a convenção nacional. O meu papel é apenas esse, é de garantir o equilíbrio, garantir a isonomia da disputa, para que o resultado seja positivo para o partido. Pivô de todo o conflito no partido, Aécio Neves se esquivou das críticas de que está agindo em causa própria e chamou de legítima a manobra para tirar Tasso Gereissati do cargo. Essa decisão é uma decisão absolutamente normal, feita com absoluta serenidade, ouvindo vários setores do partido. Vamos garantir que essa disputa se dê em alto nível, discutindo aquilo que interessa efetivamente ao país. Me preocupa o PSDB sair da agenda ou da vanguarda das grandes reformas que precisam ocorrer no Brasil para se limitar a uma disputa interna. E o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, condenou a atitude do senador Aécio Neves de destituir da presidência interina do PSDB o senador Tasso Gereissati. Em uma nota curta, Alckmin disse que não foi consultado sobre a medida e, se tivesse sido, seria contra, porque não contribui para a união do partido. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília.
Nenhum outro partido ilustra de forma tão paradigmática a crise que se abateu sobre a política brasileira do que o PSDB. Nascido de uma costela do PMDB, o partido fazia pose de representante da ética e da modernidade. Até bem pouco apresentava-se como um contraponto à devassidão do PT. Hoje, o PSDB frequenta o centro do palco como uma aberração circense. É o primeiro partido da história a ser comandado por um defunto político. Chama-se Aécio Neves. Voltou à vida para matar a presidência interina de Tasso Gereissati. No momento, o PSDB dedica-se a testar até onde pode ir no seu desprezo pela opinião pública. Ao desafiar a própria sorte de maneira tão desassombrada, o tucanato revela que não se deu conta de que a roleta russa também é de suicídio. Desde que Aécio Neves virou um colecionador de inquéritos criminais, o PSDB teve várias chances de se livrar dele. Na última oportunidade, os senadores tucanos, entre eles Tasso Gereissati, ajudaram a anular as sanções que o Supremo havia imposto a Aécio. Devolveram-lhe o mandato. Os tucanos comportaram-se como o sapo da fábula, que concorda em ajudar o escorpião a atravessar o rio. No meio da travessia, o escorpião resolve picar quem o socorria. Por quê? Perguntou o sapo. Não resistia da minha natureza, respondeu o escorpião. O PSDB, autoconvertido em sapo, afunda num rio de lama, abraçado a Aécio, seu escorpião de estimação. Boa noite. Ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, confirma que autorizou o pagamento de propina para ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini. Marcelo Odebrecht falou no mesmo processo em que Aldemir Bendini, ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, também é réu. Na denúncia, os dois são acusados pelos crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa e embaraço às investigações. Odebrecht disse que pagou propina de 3 milhões de reais a Bendini às vésperas dele assumir a presidência da Petrobras em 2015. O dinheiro, segundo Marcelo, era para que Bendini não atrapalhasse os negócios entre a empreiteira e a estatal. Eu autorizei, Fernando, a ir pagando. Tá. Administre com o André, vá pagando e nós vamos avaliando. Eu não me lembro de ter dito 3 milhões, 2 milhões, 4 milhões. E aí, Fernando deve ter acertado 3 milhões. Além dos 3 milhões, Aldemir Bendini é acusado de pedir outros 17 milhões de reais a Odebrecht. A solicitação teria sido feita quando ele ainda era presidente do Banco do Brasil para viabilizar uma dívida da empreiteira junto ao banco. Mas, segundo o executivo da Odebrecht, o pagamento negociado não chegou a ser efetuado. Bendini está preso desde julho desse ano. Já Marcelo Odebrecht, desde junho de 2015, ambos preventivamente na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. No depoimento, Marcelo Odebrecht sustentou que ele e Bendini nunca falaram diretamente sobre o pedido de propina. O assunto, segundo ele, era tratado por intermédio do publicitário André Gustavo Vieira. No entanto, entre fevereiro e maio de 2015, Marcelo Odebrecht confirmou ter se encontrado pelo menos 3 vezes com Bendini, 2 em um escritório de advocacia aqui em São Paulo e uma na casa do publicitário em Brasília. Os encontros motivaram a defesa de Bendini a questionar o porquê do assunto propina não ter sido tratado pessoalmente. Essas coisas não precisa perguntar, tá óbvio. Veja bem, se eu tenho reunião com ele, num lugar escondido, que um entra para um lado, outro entra para o outro, o secretário não se comunica. Gente, tá óbvio. A ilicitude por trás está óbvia. Os Ministérios Públicos de São Paulo e de Minas Gerais cumpriram hoje 15 mandados de prisão e 11 de condução coercitiva em 4 cidades suspeitas de fraudes em licitações de contratos para coleta de lixo. Foram alvo da Operação Purgamento hoje as cidades de Ribeirão Preto, Franca, Monte Alto, Sumaré, Batatais e Paulínia, todas em São Paulo, e Passos, no estado de Minas Gerais.
Em Ribeirão Preto foram presos o empresário Jorge Saque Neto, dono da Seleta, empresa responsável pela coleta de lixo em Franca, e um funcionário de confiança dele. A Seleta teve mais de 11 milhões de reais em bens bloqueados pela Justiça por causa da acusação de fraude em licitação de contrato de lixo em 2 cidades. Outras 13 pessoas foram presas sob suspeita de participação no esquema. O ex-prefeito de Passos, Ataíde Vilela, do PDT, também foi detido, apontado como participante nas fraudes. Na cidade de Paulínia, o prefeito Dixon de Carvalho, do Partido Progressista, e secretários municipais dele e vereadores da cidade também foram alvos de mandado de condução coercitiva quando a pessoa é levada para prestar depoimento. O GAECO, Grupo de Atuação Especial do Ministério Público Paulista, acusa os presos de fraudes em licitação, peculato e organização criminosa. Diretor executivo da Polícia Federal, Rogério Galoro, assume a Secretaria Nacional de Justiça. A mudança no comando da pasta aconteceu depois de Astério Pereira dos Santos pedir exoneração do cargo. No posto desde março deste ano, Astério Pereira dos Santos alegou motivos pessoais para deixar o cargo. O diretor executivo da Polícia Federal, Rogério Galoro, foi o escolhido para substituí-lo. Ele é o segundo na hierarquia da Polícia Federal e era o preferido do ministro da Justiça, Torquato Jardim, para assumir o comando da PF, ao invés de Fernando Segovia, escolhido pelo presidente Michel Temer para substituir Leandro Daiello. Galoro integra a Polícia Federal desde 1995 e já ocupou postos estratégicos na instituição, como a Dido em Washington entre 2011 e 2013. Em setembro, ele conquistou uma vaga para o Brasil no Comitê da Interpol. A Secretaria Nacional da Justiça é responsável por coordenar, em parceria com órgãos da administração pública, as ações de combate à corrupção, à lavagem de dinheiro, ao crime organizado, ao tráfico de pessoas, além de tratar da cooperação jurídica internacional em várias áreas. A defesa do presidente Michel Temer sugere que o Supremo Tribunal Federal freie a apuração do chamado quadrilhão do PMDB. No pedido ao relator da Lava Jato, o ministro Edson Fachin, os advogados pedem que ele reconsidere o despacho em que determinou o desmembramento do inquérito na Câmara. Para eles, enviar parte da denúncia ao juiz Sérgio Moro pode trazer prejuízos à continuidade das investigações sobre quem não tem foro privilegiado determinada pelo magistrado. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. O advogado de Temer, um pândego chamado Eduardo Carnelosa, acaba de fazer um pedido inusitado ao ministro Fachin do Supremo, que ele desista daquele desmembramento, né, das investigações a respeito de crimes de corrupção passiva, obstrução da justiça e formação de organização criminosa, que incluem o presidente Temer e 2 ministros, Moreira Franco e Eliseu Padilha, e outros menos votados que não têm foro privilegiado, e o ministro Fachin, que foi obrigado a desmembrar, porque os que estavam na primeira instância ele teve que mandar para Curitiba e mandar para Brasília. Agora o advogado do Temer quer que eles sejam incluídos no foro privilegiado para que o Temer não tenha eventuais delitos cometidos, descobertos nas investigações sobre eles, revelados sem direito à defesa. Bom, o advogado Carnelosa está criando uma nova figura jurídica. O Brasil já tem 30 e tantos mil autoridades com foro privilegiado. E ele quer transformar o Temer, Moreira Franco e Padilha numa autoridade, né, em 3 autoridades que tenham um privilégio maior, que é o privilégio do prolongamento do seu foro privilegiado para quem se aproxime dele ou quem tenha cometido qualquer delito com eles. É uma gracinha, mas não tem a menor graça. Bom, eu volto terça-feira que vem direto ao assunto. Até. Voltou a fazer calor hoje aqui na capital paulista. A máxima chegou aos 28 graus e, como previsto, choveu em alguns pontos da cidade. Então vamos ver com Mariana Armentano se esse calor vai continuar nos próximos dias por aqui.
Apesar da chuva prevista para a partir da tarde, com a chegada de uma frente fria que vem lá do sul do Brasil, vai esquentar ainda mais aqui na capital nesta sexta-feira. O dia vai começar com 18 graus, a tarde chega a fazer até 30 graus antes do tempo fechar. Aí com essa chuva a temperatura volta a cair no sábado para a marca dos 24 graus, mas no domingo já esquenta novamente e os termômetros ficam entre 14 e 27 graus por aqui. José Sérgio Gabrielli e Maria das Graças Foster, ambos ex-presidentes da Petrobras, tiveram os bens bloqueados pela Justiça Federal de Mato Grosso do Sul. O bloqueio, que também atingiu outros 6 ex-diretores da estatal, as empresas Galvão Engenharia e Sinopec Petroleum do Brasil, soma 155 milhões de reais. A indisponibilidade dos bens foi determinada por irregularidades na obra da unidade de fertilizantes nitrogenados 3 em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Governo define texto mais enxuto para tentar votar uma reforma da Previdência ainda este ano no Congresso Nacional. As novas regras foram debatidas hoje durante um café da manhã, oferecido pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM. Estavam presentes o presidente Michel Temer, ministros e líderes da base aliada. O relator da reforma, o deputado Arthur Maia, do PPS, disse que o novo texto não irá mudar o tempo mínimo de contribuição de 15 anos e as regras dos benefícios pagos a idosos e portadores de deficiência de baixa renda e a contribuição dos trabalhadores rurais. Entre os pontos que devem permanecer na reforma, a elevação da idade mínima para aposentadoria de 65 anos para homens e 62 para mulheres e o teto de pagamentos, que passaria a ser o do INSS, tanto para funcionários públicos quanto para os do setor privado. O governo também cogita acabar com o acúmulo de pensão e aposentadoria para compensar as concessões que foram feitas. Qual é o critério que está balizando essas escolhas? Você sempre fazer as alterações no sentido de garantir o fim dos privilégios e o direito daqueles que têm menos. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, preocupado com o ajuste das contas públicas, afirmou que a redução da proposta não pode ser superior à metade do que era previsto no texto original. O que eu enfatizei é a necessidade de que o número, mesmo que caia um pouco, não pode cair muito. É importante que seja algo que assegure o equilíbrio fiscal à frente. Para tentar convencer os deputados sobre a importância da reforma, o presidente Michel Temer mostrou números que mostram que o orçamento da União está cada vez mais comprometido com o pagamento de aposentadorias e benefícios. Disse também que nos próximos dias pretende lançar uma campanha pública para mostrar as mudanças que o governo quer fazer. A ideia é colocar o novo texto em votação ainda este ano. Mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse logo após a reunião que, apesar das regras mais enxutas, ainda não há apoio político para aprovação. Nesta tarde, em evento que anunciou investimentos de 130 bilhões de reais em projetos de habitação, infraestrutura e energia, o presidente Michel Temer fez um afago ao Congresso. Até o dia de hoje, nós não tivemos praticamente nenhum projeto reprovado pelo Congresso Nacional. Ao contrário, todos aprovados e com fartíssima, larga maioria. Mas para votar a reforma, os partidos do chamado Centrão, PP, PSD e PR, cobram uma reforma ministerial. Dizem que foram fiéis ao presidente ao dar os votos para arquivar as denúncias contra Temer. Eles querem o espaço do PSDB na esplanada, que votou dividido. Logo após o evento desta tarde no Palácio do Planalto, Michel Temer disse que a reforma ministerial será inevitável, já que muitos ministros devem deixar o cargo. O presidente reconheceu que há pleitos, mas que saberá o tempo certo de fazer as mudanças. Eu fico por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Fique agora com o Rony Von no Todo Seu. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma excelente noite. A gente se vê amanhã. Até lá. Confira uma linda homenagem ao cantor Zé Rico na festa sertaneja desta sexta, 10h30 da noite. Assista agora, Todo Seu.